Ou seja, a taxa de mortalidade de uma empresa independente é de 75%. Você sabe que esse negócio de concorrência, quando a gente olha, a gente sempre tem que olhar que a concorrência me faz crescer. Ele é um concorrente, ele não é um inimigo. E nada, hoje em dia nada se copia, nada se cria, a gente Nada se recria. cria. Sim. Você olha, entende, e o que eu posso fazer adaptado para o meu modelo de negócio, para o meu público-alvo. Tá. Bom, gente, a Petland, ela é uma marca americana, né? Ela nasceu há mais de 50 anos, ela nasceu nos Estados Unidos, em Ohio, e ela já está presente em 19 países. Na semana passada, nós recebemos a notícia de que a marca está indo para mais 3 outros países, aí, então já está indo para 22 países, então a marca está crescendo. E ela tem uma história bem bacana, porque ela tem esse conceito de Petland, porque é um local onde as pessoas podem se socializar com os animais, que vem da Disneylândia, essa pegada. E se você vai numa loja, por exemplo, tanto a cultura, né, na origem da marca nos Estados Unidos, a ideia da loja, de fato, é que ela seja uma loja que as pessoas se socializem com os animais, tenha proximidade, e é muito comum isso nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente não tem tanta prática de ter animais, né, em pet shop de comercialização. Nos Estados Unidos isso existe muito forte. Aqui no Brasil a gente teve que adaptar, porque é diferente a cultura. Mas as pessoas vão ao pet shop, a pet para brincar com os cachorros, né? Lá tem muito canil dentro do ambiente, o atendimento é extremamente diferenciado, houve uma sinergia muito legal da marca com os investidores aqui no Brasil. Aqui no Brasil, nós estamos há 8 anos, nós chegamos em 2014. Quase juntos, né, Edu? Quase juntos aqui com o Maipatia, né? Pois é, né? E é legal, Lu, porque assim, a gente, quando o Rodrigo, que é o nosso CEO, Rodrigo, Nick e São Paulo são os fundadores da marca aqui no Brasil, estava buscando um projeto, eles queriam investir em algum mercado, e eles enxergaram, o Rodrigo é muito ligado com o pet, o Paulo também, e eles surgiu uma oportunidade porque existia uma marca fora que tinha a possibilidade de trazer para o Brasil. Quando a gente busca até um modelo de franquia, né, que é o modelo da Petland, você tem uma estabilidade um pouco maior, né? Você pega os dados do Sebrae, 25% das empresas que abrem de mercado independente prosperam após 2 anos. Ou seja, a taxa de mortalidade de uma empresa independente é de 75%. Então, nós estamos falando que é enorme, ou seja, a cada 4 empresas que abrem no Brasil, 3 vão morrer em 2 anos. É grave isso. Quando você vai para o indicador do modelo de franquias, a taxa de sucesso é de 85%. Isso estou falando de todo o mercado, de franquias, né? Quando nós viemos então o que a gente optou? Vamos trazer uma marca que tenha um know-how, que traga autoridade, e a gente consegue escalar, consegue crescer muito mais rápido do que se a gente fosse criar uma marca do zero, criar o pet shop do Rodrigo, o pet shop do Paulo. Isso demoraria muito para crescer. E a gente tem um mercado extremamente inexplorado aqui no Brasil ainda, em desenvolvimento, né? Perto de outros mercados. Então a gente está crescendo muito. A prova disso foi nesses últimos anos. Nós estamos falando que o mercado saiu em 2014 de 26 bilhões. O ano passado foi para 51 bilhões. Então nós falamos de 7 anos, o mercado mais do que dobrou. E a previsão para fechamento desse ano é que o mercado pet chegue em 58 bilhões. São mais aí, em torno de quase 15% de crescimento em relação ao ano passado. É um índice muito significativo, né, que a gente pega. E aqui no Brasil, nós começamos lá com uma lojinha própria, e aí foi abrindo, tentando trazer aí um modelo um pouco diferente, com a origem do americano, né, da fonte, só que com a cultura brasileira. E tem sido um grande desafio, porque em 8 anos, a gente já está hoje, a gente deve encerrar o ano com aproximadamente 150 lojas em operação, e com um estoque aí de lojas para inaugurar no outro ano, de umas 30, 40 lojas ainda para inaugurar no ano de 2023.
logo nos primeiros meses, né? Então, assim, será que se a gente estivesse sozinho, eu ia conseguir ser vários pequenos? Acho muito difícil. A gente está batendo praticamente o mesmo número de lojas de pets e Cobase, só que com 8 anos de vida, enquanto eu tenho esses outros players com 30 anos de vida, né? Sim, sim. Então a gente olha e fala, foi uma decisão assertiva quando a gente optou por trazer uma marca com uma autoridade, com referência. Isso gerou muita credibilidade e gera hoje muita credibilidade de marca para nós, né? Sim. O Edu, você acha assim que o conceito da Petland, que igual você falou, a Petland aqui no Brasil ela tem 8 anos e a gente, em relação às grandes redes, Pets, Cobase, que tem muitos anos aí de mercado, você acha que o conceito da Petland, o pouco que eu conheço, né, do conceito da Petland, que é muito parecido, é muito voltado ao pequeno, né, aquele trabalho que o pequeno faz, que as grandes redes não fazem. Você acha que esse é o diferencial de a Petland, ela está sendo uma referência em relação a tão pouco tempo aqui no Brasil? Você sabe que isso foi um desafio para a gente, porque quando nós trouxemos uma marca de fora, a referência que nós tínhamos de pet shop era Pets e Cobase, 30 anos, uma grande história, né? E aí, quando nós trouxemos a marca, a gente falou, será que nós seremos uma Pets e uma Cobase? E isso foi durante uns 2 anos, com essa cabeça, pensando, pô, será que a gente vai ser nesse formato? Como que isso vai performar? A gente inaugurava a loja de 150 metros quadrados, lojas menores, né? Só que a gente estava com o comportamento de loja pensando que seria Pets e Cobase, é diferente, Sim. né? Sim. O que aconteceu? Qual foi a virada? Nós contratamos uma empresa para fazer uma pesquisa para entender o cliente. Aí foi a virada de chave, né? O que o cliente quer? Por que o cliente visitava a Petland? E ele me olhava com que tipo de olhar? Né? Como ele olhava para nós em relação ao consumo. Aí mudou toda a ideia, né? Porque o cliente, na hora que a gente perguntou, cara, por que você visita uma Petland ou uma loja de bairro, né? E as respostas eram o seguinte, cara, eu vou numa Petland por conta de alguns aspectos, principalmente por causa do serviço. Porque está perto da minha casa. Eu não preciso me deslocar muito para chegar até lá. E lá eu tenho certeza que o meu animal ele vai ser tratado pelo nome. Então, a gente começou a virar referência de atendimento. Aí a gente ampliou a pesquisa e falou assim, cara, mas peraí, vamos entender. Se ele vai na minha loja, então talvez o meu concorrente não seja esse cara grande. Meu concorrente talvez seja um cara que esteja mais próximo fazendo esse tipo de serviço. E foi aonde a gente começou, a gente já tinha visitado muito pet shop, mais como referência, e a gente começou a visitar os pet shops mesmo como uma análise, para entender o consumidor. E ali a gente começou a entender que o cliente, ele busca um pet shop de bairro justamente porque ele quer o serviço no centro. Ele tem um veterinário, ele tem um banho e tosa, o cara sabe o nome do pet, ele tem um atendimento que é muito exclusivo, ele está sempre muito próximo da casa dele, às vezes não tem nem estacionamento a loja, uma loja de fluxo muito, muito menor, mas a gente entendeu que serviço era algo crucial para a gente, se a gente quisesse crescer. Ali foi a virada de chave, assim, cara, a gente é pequeno, o nosso modelo de negócio é pequeno e nós não queremos ser os grandes. Então, as nossas lojas, elas partem a partir de 50 metros quadrados, eu já tenho loja, né? Então, 50 metros quadrados né, um ovo, é muito pequeno, se você falar que é uma rede, né? E quando a gente entendeu isso, a gente falou, putz, aqui tá o gatilho. E aí, estudando todo o mercado, a gente começou a entender todas as dificuldades do mercado. Tudo que o mercado tem de dor, que o mercado tem de dificuldade, que a gente sofria. Né? Que o pequeno sofre porque a gente tinha, sei lá, 20 lojas, 15 lojas, era pequena a rede. Onde a gente vem trabalhando. Então, assim, o trabalho da Pet tem se tornado referência justamente por a gente se portar muito próximo do pequeno e levantar a bandeira. Pô, eu sou pequeno, eu quero ser pequeno como um modelo de pet shop, e a gente tem uma forma que faz com que o investidor escale. Por quê? Porque o cara crescer sozinho, você tem um pet shop.
você montar a sua loja, né? Com certeza. Esse modelo é super complicado. Quando você tem um modelo formatado, você consegue fazer com que o cara cresça. Aí ele passa a ser um empreendedor de fato com 2, 3, 4, 5 lojas. Hoje a gente vê franqueados nossos com 3, 4, 5 lojas crescendo e tudo lojas pequenas, né? Ganhando dinheiro, tendo bons resultados. Mas a gente precisava levantar essa bandeira. Somos pequenos e a gente não queria competir com os grandes. Porque na mesma pesquisa, Lu, a gente perguntou o seguinte: por que o cliente, não foi nosso pergunta, o cliente perguntou para o cliente, por que você vai numa grande loja? Por que você vai numa Pets? Por que você vai numa Cobasi? Aí o cliente falou assim, cara, eu tenho percepção de que o preço lá é mais barato. Essa é a resposta que ele falou. E se você for analisar, por exemplo, por que nós vamos num atacadão da vida? Porque é mais barato. Tem em mente que é mais barato. Exatamente. Aí você vai, aí ele responde, lá eu acho que tem tudo, porque ele é muito grande. Sim. É uma grande loja. Aí você fala, não, lá vai ter 8 tipos de caminha, 10 tipos de snack. Então, assim, o cara tem essa percepção que é muito grande. De fato, metro quadrado, tudo aumenta, né? Sim. E um outro item muito importante que ele colocava é o seguinte, ele falava assim, eu tenho certeza que eu vou estacionar. Eu tenho vaga para estacionar. Então, por isso que ele vai numa grande loja. Isso despertou um gatilho pra gente, né? Eu falei, cara, tá explicado. Aí você começa a entender por que essas grandes lojas estão em grandes avenidas, não estão dentro do bairro. Porque, para pra pensar, você tem gatinho, eu já vi que você tem gato aí, né? Tem 5. A Hermione já deu o ar da graça dela, né? O Benjamin, Tinha, Tibau e a Shiva estão para algum lugar aqui da sala. Lu, e a gente para pensar, né? Por que eu vou deixar, tanto que não é foco de Pets e Cobasi, por exemplo, serviço. Imagine, por que você vai deixar o teu cachorro no shopping do animal? Para pensar. O shopping é um negócio gigante, enorme, e aí você vai deixar o teu filho lá na loja, naquele lugar. É algo complicado e que para estabelecer uma relação de confiança para algo tão grandioso é muito difícil. E eles não estão errados no posicionamento deles, muito pelo contrário, o posicionamento é autosserviço, né? Então, assim, até já respondendo uma parte do nosso tema aqui hoje, né? Você que é dono de pet shop, como que eu vou sobreviver a esse mercado no futuro? Cara, se você comprar a briga do grande, que é preço, que é variedade, que é lá estacionamento, que é prazo de entrega, no caso das lojas online, você vai perder, porque esse cara tem muito mais força do que você. Bom, sim. Fácil. Sim. Agora, você vai quebrar, né? Definitivamente você vai quebrar, né? Você vai quebrar. A gente fala isso, às vezes as pessoas acham que não. Isso é papo, isso é onda, isso é papo furado. Então tá, vamos conversar daqui um pouco. Nós estamos falando que 75% das empresas elas não prosperam no mercado independente. Coloca daqui um ano, você vê o tanto de lojas que não vão dar sequência, porque está comprando uma briga que não é a briga certa, né? Eu ia até fazer essa pergunta para você, Edu. Você falou em questão de 75% das lojas fecham, né? Esse modelo da Petland, ele vem o modelo pronto, né? Claro que a gente sabe que não é só você ter um modelo de negócio, mas você também tem que ter um espírito empreendedor. Mas eu acho que é um caminho aí andado. A gente sabe o trabalho que a Petland faz com os seus franqueados, né? De fazer né, vocês têm reuniões, vocês têm essas informações que vocês passam para o novo franqueado. A probabilidade desse franqueado ele entrar nessa proporção aí, nessa porcentagem de quebrar é muito menor do que ele realmente. Eu tenho dinheiro, eu quero abrir um pet shop e eu não tenho realmente o conhecimento, eu tenho só o dinheiro ali, tenho vontade, adoro animal e que acontece hoje muitos, né, empreendimentos que abrem e fecham devido a isso também, né, Edu? Exatamente. O que acontece é o seguinte, existem 3 tipos de pessoas que montam um pet shop. Primeiro você precisa entender quem que abre uma loja.
A primeira pessoa que abre o meu negócio, por exemplo, é um cara que está querendo comprar um negócio, uma franquia. Ele tem um perfil empreendedor e para ele é indiferente se ele quer abrir um pet shop ou se ele vai abrir uma loja de chocolates. Ele está buscando uma franquia para investir. Então, esse cara ele tem um perfil. Qual que é a minha dificuldade com esse cara? Esse cara ele é bem capacitado. Esse cara é um cara inteligente e tal. Só que ele precisa de alguém, ou um gerente de loja, ou um sócio operador que seja extremamente engajado com a operação para receber o know-how. Porque eu treino, eu capacito, eu visito. Pra você ter uma ideia, eu tinha 35 funcionários no ano passado, hoje eu tenho 115 funcionários dentro da empresa. Então a gente escalou de uma forma gigantesca, porque a gente aumentou o número, tem que aumentar a minha estrutura de atendimento no franqueado também, né? O segundo perfil é aquele cara que ele é apaixonado por pet, e o sonho da vida dele é montar um pet shop porque ele ama pet. Simplesmente ele ama pet e ele quer trabalhar com aquilo que ele ama. Sim. Qual que é o desafio desse cara? Esse cara é muito emocional e eu preciso trabalhar com ele aspectos de gestão. Então ele vai receber uma série de treinamentos e acompanhamentos, porque não é só treinar e abandonar. Você tem que acompanhar esse cara. Então, tem um time que vai acompanhar. Por exemplo, eu tava com um franqueado ontem, porque essa cultura de trabalhar com franqueado, ela é geral na empresa. Eu não trabalho como consultor de campo, mas eu tô lá junto com o franqueado, e ontem eu tava com um franqueado, né, ele falou assim, Edu, eu preciso chegar em 570 banhos no próximo mês, tal. Eu falei, cara, primeira coisa, divide isso pela quantidade de dias, divide isso pela quantidade de vendedor. Qual que é a micrometa? Você está fazendo esse acompanhamento eficiente com os seus vendedores? Detalhe, se você tem que colocar 500 banhos, 500, 600 banhos, quantas hidratações a gente tem que colocar ali dentro dessa camada? Quantas escovações dentárias eu tenho que colocar? Então a gente trabalha todo um conceito, porque o cara que é apaixonado, ele tem essa dificuldade de trabalhar mais métrica, de trabalhar gestão. Em compensação, esse cara na loja, no atendimento, esse cara é incrível, porque ele vende com o coração lá na alma. Então, assim, o ideal é que sempre a gente tenha um perfil equilibrado. E aí, o que a gente faz? A gente lançou uma universidade, né? A gente tem os treinamentos que o cara coloca o treinamento online, não só para o franqueado, porque treinar o franqueado, beleza, o cara vai embora, tem que treinar a equipe. Então a equipe ela é treinada, ela é avaliada. Eu tenho treinamento híbrido que a gente fala, né? Tanto treinamento em loco, treinamento na sede da franqueadora, eles recebem treinamentos aqui, e tem os treinamentos nas plataformas. Então, o franqueado hoje, tá lá, treinamento, vamos lançar um snack novo. Qualquer produto novo foi lançado dentro da rede. Tem lá o treinamento online, tem prova, ele tem que tirar nota. E o franqueado, ele pode ir lá e ver, pô, ele tirou nota boa? Não, cara, você foi mal, você vai ter que fazer a aula. Você não aprendeu, você não absorveu o conteúdo, né? Aí você fala, para um cara pequeno, sozinho, hoje, é difícil fazer esse trabalho, né? Então, você tem que você tem que ter um esforço muito maior. Então, entender esses dois perfis. O terceiro perfil que eu tenho dentro aqui é o comerciante. Esse perfil é bom, esse perfil também é muito bom. Esse é aquele cara que tem uma bagagem comercial muito grande. E ele, no atendimento ali, ele é um cara que é extremamente comercial, um cara que gera muita venda para o negócio. Qual que é o desafio com esse cara? Ensinar a gestão para ele e fazer com que ele tenha um equilíbrio da área emocional, que é a área também emotiva. Sim. Ele também tem que ter esse equilíbrio, né? Então, assim, hoje não dá para você tratar franqueados de maneira igual, porque as pessoas são diferentes. Então, você precisa entender o perfil de cada um e ver como que cada um pode desenvolver melhor a tua performance dentro da loja. E isso você faz com que as dificuldades, os desafios de cada pessoa consiga ser suprida, porque você está capacitando, você está colocando uma pessoa ali na frente. Eu gosto de mostrar case, né? Então, por exemplo, a gente chegou numa loja e o franqueado foi fazer treinamento, foi contratar contratei um funcionário aqui novo, eu queria que vocês olhassem. Aí a gente falou assim, tá, vamos, aí o consultor chega para olhar, né? E aí a gente aplica um teste, que é aquele DISC, que é o teste de perfil comportamental. Teste simples, o cara responde e a gente consegue ter uma... E ele contratou vendedor com perfil analítico. Ou seja, perfil que não vai performar, não vai gerar venda.
E aí a Sim. gente aplica essa avaliação, a gente olha, cara, o vendedor tem que ser influenciador, tem que ser um cara que influencia na venda. Não adianta você colocar um cara introspectivo, porque você gostou, no atendimento você precisa trocar. A venda do cara estava baixa. A gente fez, em 2 dias que você troca o perfil do profissional, coloca um profissional com um perfil muito mais influenciador, a venda do cara começa a acontecer. Né? Então isso na prática acontece bastante. E é um know-how. Eu tô aqui, a gente é um casamento, a gente fala, né? Não tem O Edu, não tem... e quando você tem um novo franqueado, você já consegue, assim, nos primeiros encontros, você já consegue ter, assim, visualizar o perfil, se ele é um perfil empreendedor ou se ele é mais coração, você já consegue analisar isso já sempre nas primeiras conversas? Lu, a gente demora talvez umas 3 reuniões para definir o perfil dele. O processo de seleção do franqueado, né, ele demora... Mas assim, uma autoanálise assim, de primeira você já consegue, né? Consegue. Você fala assim, ó, esse cara tem um perfil mais empreendedor. Beleza. Entendi. E aí você começa a trabalhar números. Quando eu chego para falar de faturamento, quando a gente fala sobre números de serviço, o cara que ele é mais apaixonado, ele se desconecta da reunião. Ele fica um pouco perdido. Viajando. E aí você tem que trazer ele e começar a mostrar para ele essas informações. Já quando você pega um perfil de uma loja, de um cara que tem um perfil já muito mais empreendedor, ele já começa a falar, pô, mas eu vou começar com quantos operadores no Banhosa? E ele fala, quantas banheiras eu vou ter dentro do meu serviço? Cara, você vai ter lá, nós vamos começar com 4 banheiras. Beleza, qual que é a minha capacidade de serviço que eu tenho nesse Banhosa? Aí a gente desenha, porque eu desenho quanto que esse cara vai faturar baseado na capacidade de produção da loja dele, né? Fala, cara, a gente consegue chegar em 850 banhos. E ele é um cara que aí você pensa, esse cara é mais empreendedor, ele é mais analítico. E aí ali você vai pegando. Só que às vezes demora um pouquinho para ele ir entregando informação e tal, mas você tem um faro. Nas primeiras ele fala assim, esse cara aqui é muito apaixonado e tal, o outro é menos. Legal. É legal. Legal. Beleza. Bom, Edu, tem muitas perguntas ainda que vai, né, estar aqui sobre o trabalho da Petland, dia a dia aí com os franqueados. E só a gente gostaria de conhecer um pouquinho o Edu. Como que o Edu veio parar na Petland? Conte um pouquinho da sua história. Tá. Eu sou do interior de São Paulo. Não sei se dá para perceber meu sotaque, né? Eu sou de Franca. Um pouquinho. A terra do sapato, é isso? Franca? Exatamente, terra do sapato. Minha querida Franca. Tô lá sempre. Todo mês eu moro em São Paulo hoje, né? Mas eu tô sempre em Franca. Sua família é de lá, Edu? Sua família é de lá? Seus pais moram lá? Legal. Moro, toda a minha família. Praticamente 100% da minha família mora lá. Eu sou o único que abandonei a família, né? Que ano que você veio para São Paulo? Eu vim para São Paulo tem 3 anos. Na verdade, 2 anos e meio. Eu já estava morando fora, eu morava em Jundiaí, trabalhava numa outra empresa. E quando deu a pandemia, logo em março, 20 de março aproximadamente, começou a pandemia, as coisas fechando e tal. Eu estava numa outra empresa e passou logo no comecinho de abril, a Petland entrou em contato comigo, a gente começou a conversar e a gente fechou o contrato em torno de dia 14 de abril de 2020. Eu trabalhava numa outra empresa, eu falei, gente, eu morava em Jundiaí, trabalhava ali na região, eu falei, cara, estou me mudando. Vou sair da empresa, é um desafio que, para mim, é um desafio que vou voltar para a área de franquias, porque eu já havia trabalhado no setor de franquias, sim, e eu quero voltar agora para o setor, e é o mercado pet, o mercado que eu sou apaixonado. A gente tinha acabado de trazer um bulldogzinho para a família, o Luke, então estava todo mundo... Que gostoso! Bulldog francês? Então, assim, um bulldog francês, lindo, maravilhoso. Eu tenho 4 aqui em casa também. Nossa Senhora, meu Deus do céu. Tem mais animais do que humano aqui em casa. Aqui em São Paulo não tem animal, mas lá em casa a gente tem. Lá nós temos, são 3 gatos e um cachorro.
que é o Luke e 3 gatinhos, que fica na casa da minha irmã, ela que é a mãe, e eu morava lá com eles, né? Então, todo final de semana eu ficava lá com eles. Então, quando eu vim para São Paulo, nós começamos a fazer, eu comecei a trabalhar na Petland em junho. Então, dali para cá, eu entrei na área de marketing, trabalhando como head de marketing, e quando foi o ano passado, eu assumi a área de expansão de franquias, aonde a empresa teve um aporte, entrou um grupo por trás, né, um grupo Gereissati entrou como investidor na franquia, e nós fizemos uma remodelagem no modelo. O que aconteceu é que a empresa começou a crescer de uma forma muito rápida, e a gente precisou fazer vários ajustes no nosso modelo de negócio para poder conseguir crescer também de acordo com o que a gente tinha falado, tinha desenhado para o nosso plano deste ano. A gente está batendo muito próximo do nosso projeto de expansão do ano, isso é bem legal, e a gente viu uma forma de crescer também, que é a conversão de pet shops, né? Então, esse é um modelo que a gente trouxe também, que o ano passado não tinha muito pequeno, a gente tinha, nos últimos 7 anos, a gente chegou a converter umas 6, 7 lojas, e esse ano, por exemplo, depois que nós entramos nessa pegada, já foram quase 50 lojas convertidas, e umas 30 que já foram inauguradas, aí, de 25 a 30 inauguradas, tem outras aí 25 para inaugurar. Eu já vi que tem alguns aqui na live. Tem, olha lá, o Du Bacur, grande amigo, gestor fera. Gente, olha, pedir pro pessoal, né, Edu, o pessoal, né, dá corações, gente. Quanta informação já que o Edu passou desse mercado nosso aí, né? Vamos dar corações nessa live, convidar os amigos. Dúvida que vocês tiverem também, podem estar mandando, né? O Edu está aqui para a gente, é um bate-papo muito gostoso, eu acho que de muito interesse do empreendedor pet, principalmente, que é o tema hoje, né? Então pode fazer perguntas, não economizem corações, tá? Bom, Edu, você contou um pouquinho já da sua história, né? Hoje a gente sabe que a concorrência no mercado pet, ela é muito, muito, muito acirrada, né? E como que vocês direcionam? Qual o posicionamento da Petland nesse mercado para vocês se destacar? Legal. Hoje, o que a gente sempre fala é o seguinte: a primeira coisa que a gente precisa ter dentro da nossa operação é você gerar uma boa experiência para o cliente dentro da loja. Não interessa se a gente está falando de um cliente, de uma loja de 5 metros, de 50 metros, ou de 100 metros, ou de 50 metros. Você precisa gerar uma boa experiência para o cliente. O Rodrigo acabou de entrar e o CEO da Petland está aí junto com a gente. Seja bem-vindo. O nosso CEO é super ativo aqui na rede. Sim. Né? E aí, Lu, então assim, é algo muito, muito importante você, de fato, gerar uma boa experiência para o cliente. E isso passa por um trabalho de atendimento muito eficiente. Não adianta você gerar uma experiência ruim, ter um atendimento ineficaz. Esse atendimento precisa ser eficiente. Então, essa é uma premissa para a gente poder trabalhar o crescimento da rede. A gente tem uma característica muito forte, que é a recorrência dentro da loja. Nós adquirimos tudo dentro da loja. Hoje, assim, o metro quadrado, a gente calcula o metro quadrado faturado. Se eu vou montar uma loja, eu coloco quanto que eu coloco de estoque por metro quadrado. Então, Sim. Tudo é muito milimetricamente estudado para que a operação funcione de uma maneira eficiente e gere resultado para o meu franqueado, né? Então, essa questão do atendimento, você conseguir coletar informação, coletar o dado desse cliente, gerar um treinamento para a tua equipe, isso é fundamental. Teve uma informação que eu colhi na feira lá, que eu fiquei assim, até assustado no meio das palestras. Toda vez que eu fazia as palestras, eu perguntava porque todo mundo reclama de atendimento e fala que a mão de obra aqui é ruim. Minha cidade é diferente, a mão de obra aqui é muito ruim. Todo mundo reclama, né? Eu vou para o Nordeste, o cara reclama. Eu vou para o Sul, o cara reclama. Você vai para o Sudeste, o cara reclama. O que isso de fato é verdade? Eu perguntei na palestra para as pessoas que estavam assistindo, em várias palestras,
ó, quem aqui reúne com os teus funcionários uma vez por semana? Ninguém levantou a mão. Silêncio. Depois eu perguntei, quem aqui reúne a cada 15 dias? Ninguém levantou a mão. Todo mundo em silêncio. Falei, cara, quem aqui reúne com os seus funcionários uma vez por mês? Aí, 10% das pessoas levantavam a mão. Então, assim, a gente reclama das pessoas, mas a gente não desenvolve as pessoas. Então, você tem um gatilho ali que você precisa resolver. É muito fácil eu terceirizar a responsabilidade, eu falar que a culpa é da cidade, que aqui o meu mercado é diferente. Cara, você alinhou as metas com o seu time de vendas? Quantos banhos nós vamos dar essa semana? Quantas rações eu preciso vender da marca tal, a marca que te dá maior rentabilidade? Eu chego em pet shop, eu olho lá, às vezes logo na entrada tem um produto que a margem para o dono da loja é isso aqui, é mínima. Ou seja, ele está expondo um produto errado, ele está fazendo uma exposição um pouco inadequada, né, que a gente fala. Ou você tem... Eu cheguei numa loja há uma semana, é uma loja de 90 metros quadrados. A gente conta quantas marcas tem de cada categoria ali. E eu fui contar a marca de ração para gato. Tinha 10 marcas de ração para gato. Numa loja de 60 metros, um pouquinho, uma loja pequena. E para cão tinha 12 marcas de ração. E eu perguntei para a dona da loja, falei assim, me explica uma coisa, você vende todas essas marcas? Não, eu não vendo, eu compro, porque o fornecedor chega aqui, aí eu compro dele, aí chega outro, eu compro, ou seja, a gente abre porta, começa a aparecer um tanto de distribuidora, é natural que isso aconteça. E você, por não ter tanta experiência, né, ali acabou de abrir um negócio recentemente, você acaba colocando um tanto de produto na tua loja que às vezes não necessariamente você precisa desse produto, você não está fazendo uma gestão de estoque eficiente lá. Então isso interfere demais. Eu acho que interfere. Em relação a isso também é abrir e não conhecer o público que você vai querer trabalhar também, né? Demais, você não conhece, você não sabe o hábito desse cara, o que esse cara consome. E isso vai interferir desde da compra, vai interferir na venda, né? Nas duas pontas. Isso é inevitável que isso aconteça. Então é um desafio muito grande quando a gente fala, os diferenciais hoje da Petland, né, para diferenciar dos concorrentes. Primeiro que a gente tem como grande objetivo ter uma grande eficiência na operação da loja. A loja precisa ser muito, muito bem operada, só que eu preciso treinar e capacitar o meu franqueado, né? Meu franqueado precisa treinar e desenvolver as pessoas que estão dentro da loja. A gente faz encontros, você viu o Rodrigo aqui na live, né? Há uma semana atrás, estava o Rodrigo e o Nixon, que é o nosso outro diretor, estava em Belo Horizonte, reunindo com todos os funcionários das lojas da Grande BH. Nós fechamos uma sala com mais de 60 pessoas, para capacitar eles para gestão de tempo, para gestão de vendas, para trabalho de meta. Então, esse tipo de trabalho é contínuo, você não pode parar. Se você trava esse tipo de situação, você breca o desenvolvimento das pessoas. E aí eu vou lá falar, minhas vendas caíram, eu estou tendo um turnover alto, meu funcionário saiu da empresa, agora tem que contratar outro, vou ter que treinar tudo de novo, tem que passar por toda aquela trilha de treinamento novamente. E hoje a gente sabe, treinar e formar as pessoas não é algo que é de curto prazo, você demora bastante para que isso aconteça, né? Com certeza. Então, dia eu estava até assistindo uma live e a pessoa falou, em muitas equipes, o empreendedor, ele é um telefone sem fio com a sua equipe, né? Não tem aquele engajamento, não tem a conversa, não ouve, não passa para frente, né? Eu acho que isso é importante, essa comunicação. Porque a pessoa que é o seu colaborador, ele não sabe o que você quer. Você pode saber o que você quer, mas se não tem essa comunicação diária ali, eu acho que isso é muito importante, né? A comunicação diária também. É legal fazer uma reunião de 15 ou mensal, mas essa comunicação diária, gente, eu acho que faz toda a diferença, né? Toda, Lu, toda, completamente. E assim, nós estamos dando um exemplo, mas essa quantidade de situações que acontecem no varejo. O varejo é muito dinâmico. Agora é 8h43, eu tenho loja que ainda está aberta. Eu tenho loja que... E assim, a partir do momento que você fechou o dia,
tudo que você fez hoje já não vale mais nada, amanhã é outro dia, a gente precisa pensar o que vai acontecer amanhã, como que vai ser o meu dia, eu preciso vender, eu estou com um produto em promoção, eu preciso reduzir esse produto, eu fiz alguma ação promocional internamente, a comunicação sempre é de dentro para fora, né? Se eu não alinho toda essa expectativa com a minha equipe, eu não vou conseguir falar com o meu cliente. Você está soltando uma campanha na tua rede social, no Instagram, falando, mas você não falou, você não reuniu com o time. Igual eu te falei, quando eu falei que eu fiquei assustado na feira, 10% das pessoas reúnem uma vez por mês. Quer dizer que, assim, você não tem uma rotina de reunião com a tua equipe. Você não desenvolve. Eu estava com um franqueado, eu não sei até se ele está aí online. Sim. A gente converteu uma loja em São José, ali perto de Florianópolis, e ele tinha um pet shop lá há bastante tempo já, não sei se era mais de 5 ou 6 anos. Ele veio e ele falou, cara, eu quero converter, eu quero virar Petland, e ele se transformou em Petland. Aí ele veio para a convenção, a gente fez a convenção próxima da feira da Pet Shop América para facilitar a logística, porque o cara já ia estar aqui, né? Economiza com despesas, isso tudo ajuda bastante. E aí ele pegou e falou assim, Edu, você sabe por que eu estou conseguindo vir aqui na convenção e na feira? Eu falei assim, não, por quê? Porque eu mudei a minha bandeira e hoje eu consigo formar a minha equipe, eu consigo desenvolver as pessoas, porque hoje, aí ele mostrou a venda no celular, né? Aqui, ó, o banho tosa está lotado e eu estou aqui, as coisas estão funcionando, eu estou confiando muito mais na minha equipe, porque eu estou aprendendo que eu preciso formar as pessoas, senão eu não vou conseguir montar minha segunda loja, minha terceira loja, minha quarta loja, né? Então, isso faz muita diferença, você ter uma boa gestão, ter uma eficiência. E eu vou te falar uma coisa, Lu, sozinho você não consegue. Ou você tem que contratar alguém, ter um suporte de alguém, senão, de fato, é difícil seguir sozinho. Oi, Lu, Luza Gato, Top Groomer. Edu, hoje a gente sabe. Oi, Du? Parou? Oi. Para mim deu uma cortada para mim. Eu não sei se foi eu ou se foi você que cortou. Tá? Eu não sei, mas voltou. Você está me ouvindo? Agora estou te ouvindo. Tá? Você ouviu minha pergunta? Ouvi, sobre tecnologia, né? Isso, sim. Ô Lu, o que acontece? Quando a gente trouxe a questão de estar próximo do cliente, né? Uma das coisas que a gente bate eu quero estar próximo do cliente, só que de uma maneira profissional. Isso envolve gestão do negócio, né? Como que essa gestão tem que acontecer, e isso envolve muita tecnologia também. Hoje, uma pessoa sozinha, ela tem muita dificuldade de conseguir adquirir tecnologia sozinha. É muito complicado. O que nós fazemos aqui na rede, né? A gente lançou, por exemplo, a gente tem um aplicativo onde o cliente ele agenda o serviço dele automaticamente online, então ele está conectado, ele consegue fazer esse agendamento pelo app. Então tem um aplicativo, ele baixa o aplicativo, ele escolhe a loja, ele escolhe até o tosador, ele escolhe tudo e aí o horário é 100% ele consegue agendar isso. Isso cai automaticamente, isso cai no controle de agenda do meu franqueado. O que a tecnologia vem fazer? Ela vem linkar toda essa estrutura de dados que veio do cliente para o meu sistema operacional. Então, isso também tem uma ligação. E, automaticamente, tudo que está no meu sistema operacional também é carregado para o meu CRM, onde a gente faz um trabalho de inteligência de comunicação com o cliente. Então, por exemplo, eu sei que a Lu tem 4 Bulldog, e ela não visita a minha loja já tem, 40 dias. Cara, aconteceu alguma coisa. Sim, alguma coisa porque os cachorros estão comendo ração, né? Não pararam. E estão tomando banho, porque Bulldog não fica 40 dias sem tomar banho. Então, mas Bulldog é arteiro. Então, o que acontece? O sistema, a gente trabalha com tecnologia, onde eu faço o quê? Eu coloco ali, cliente que não me visita há mais de 30 dias. Cara, esse cara precisa receber uma informação, seja um SMS, seja um WhatsApp, seja um e-mail. Clientes que não me visitam há mais de 60 dias, clientes que não me visitam há mais de 90 dias. E esse cara, quando chega na loja, o vendedor é treinado para preparar. O que aconteceu?
Porque, o Lu, faz 2 meses que você não visita a loja. Aconteceu alguma coisa com o pet, a gente teve uma experiência ruim, o que a gente pode fazer para corrigir? Porque também acontece. Às vezes seu Sim, vendedor não estava num dia bom, ou é um cara novo que está em treinamento, gerou uma experiência ruim para o teu cliente. Isso pode sim, acontecer, né? Então, a tecnologia vem com o quê? Trabalhar essa questão de dados, de informação e fazer com que a venda aconteça de uma forma muito mais rápida, né? Vamos falar, há 2 anos atrás, antes do início da pandemia, a gente não falava que ia ter tanta, que as pessoas iam saber comprar online. Hoje as pessoas sabem comprar online. Já é sim, inevitável, né? Você compra pelo iFood, já é online. Isso é online. sim, Você baixou o aplicativo, está lá vendendo. Então, a parte de tech, só que assim, uma coisa é você vender no iFood e chegar aquele pedido na mão. Aí você esquece que, pô, eu vou ter que lançar isso aqui no meu sistema na mão, eu vou ter que dar baixa no meu sistema. Então, o que a gente faz aqui é que isso tudo tem uma inteligência e integra tudo que acontece. Então, tudo sim, conversa. Se sair um produto do iFood, automaticamente vai sair do meu sistema. Se sair um produto do meu sistema, automaticamente não vai aparecer disponível lá na loja online, né? Então, o cliente, sim, o franqueado tem essa facilidade de gestão. Uma coisa que nós estamos trazendo agora, nós trouxemos algo que deu uma balançada no mercado, foi bem legal, mas a gente sabe o que está acontecendo e eu só tenho a adesão só aumenta, que foi a assinatura de serviço. Enquanto Pets e Cobase estão lá brigando por assinatura de produto, né, o Pet Love, que tem assinatura de produto, sim, a gente está indo sim, para a área de serviço. A gente criou um plano para assinatura de serviço. É integrado com o nosso sistema, o cliente consegue gerenciar isso pelo app, o franqueado consegue gerenciar isso, não fica aquele negócio solto, anotado no papelzinho, igual os pacotes de banho, que às vezes a gente sim, acaba perdendo. Então a gente fala, mas eu tenho direito a mais um banho. Ah, não, tá aqui, eu anotei. O cara fala que não, você tem que ceder o banho, né? sim, Então a gente colocou tecnologia nisso também. E tem mais tecnologias que a gente está investindo muito. Esse é um dos pilares de investimento da marca. Tem um outro app que a gente está desenvolvendo, que é um app interno para o utilizador. Tem uma integração aí também que a gente está trabalhando para facilitar. A ideia é que a tecnologia favoreça o trabalho operacional do franqueado. Então, assim, qual que é o nosso objetivo? É que quando o franqueado, hoje ele compra numa plataforma online nossa, nós temos uma plataforma e 40% dos produtos que abastece a loja, ele compra na nossa distribuidora através de um único site. Então, pensa que num único pedido ele consegue comprar o tapetinho higiênico, a ração, a caminha, tal, um valor único, pedido único, ele vai colocar, isso automaticamente vai estar integrado no RP dele, e agora a gente trabalhando numa atualização do sistema, para que isso também comece a ser, por exemplo, aqueles pedidos que você sempre pede, que é sim, automático, você vai comprar X sim, tapete, X ação, isso fica automático, você consiga gerar, para você não ter que ficar gerenciando o pedido. Então, a ideia da tecnologia é facilitar a vida do franqueado, fazer com que ele consiga ter mais tempo para pensar, lembra, reunir com as pessoas? Porque o nosso sim, negócio, sim, sim, as pessoas confundem. O meu negócio é pet, meu negócio é pet. Gente, nosso negócio não é pet, nosso negócio são pessoas. Tratar de pet é fácil, porque cachorro e gato, a gente já tem um amor por eles. E eles sim, gostam das pessoas, né? A gente tem esse sim, carinho. O difícil é gerenciar as pessoas, fazer com que as pessoas cumpram processos, que as pessoas cumpram um modelo, né, de negócio, porque é isso que vai dar resultado para o dono do pet shop. Seja com ele certeza. uma banho tosa, uma clínica veterinária, um hospital, ou um pet shop pequeno, de 20, 30 metros. No fundo, são as pessoas, né? Não Não, tem o que fazer. sim. O Edu, e esse sistema, quando o tutor ele faz o agendamento do banho para, vamos supor, para Petland mais perto da casa dele, quando esse pet, você tem um sistema também que quando o pet está pronto, esse tutor, ele também é avisado pela mesma plataforma que ele fez o agendamento também ou não? Ele recebe já no próprio WhatsApp. A ferramenta é integrada com o WhatsApp, até para ele já receber de maneira imediata. Porque às vezes pode Ah, sim. acontecer dele não abrir o app. Então, o WhatsApp é uma ferramenta que hoje está na mão de 99% dos brasileiros, né? Principalmente aqui no Sim, Brasil, 99% dos aparelhos de telefone estão lá. Então, a gente tem lá um avise-me lá e a gente avisa que o pet está pronto. E o cliente vai e já retira o pet. O legal é que os pets, às vezes, eles ficam muito tempo, porque eles brincam muito na loja, né?
A gente direto está viralizando o vídeo do banhista, e eu acho que isso é muito legal pro pet shop, não só nós, mas eu digo assim, é o cara que o banhista faz que tem aquele amor, e tem um negócio muito integrado ali com o animal, né? Mostra a verdade. Eu acho que é uma humanização, né, Du? Porque você consegue passar essa verdade. Eu falo que hoje não existe tutor bobo mais, né? O empreendedor não consegue enganar tutor. Quem pensa que sim, está errado, enganado. Porque o tutor sabe quando o sentimento é verdadeiro, né? Aquela humanização é verdadeira, né? É muito genuíno, né? Você percebe, às vezes, o pet, quando ele está entrando numa loja, que ele teve alguma experiência, que ele... Deu uma travadinha aí, Du. Travou. Se o Du cair aí, gente, eu chamo ele novamente. É internet. Aqui tá um vento. Pode ser internet. Qualquer coisa, a gente... se cair, a gente volta aqui. Vamos só aguardar o Edu voltar. Aqui para mim travou, gente. Travou para vocês também? Travou para vocês aí? O Edu saiu aqui, mas eu já vou convidar ele novamente. Acho que pode ser conexão de internet. Já vou convidar o Edu aqui novamente. Já entra. Pessoal, o que vocês estão achando da live? Que live top, né? Que delícia, quanto conteúdo maravilhoso, quanto nos ajuda, né, a fazer um diferencial realmente dentro do nosso pet shop, né? Deixa eu, aqui a minha, aqui tá, a minha empresa tá ruim também o dia todo, é o tempo assim, hoje foi deixa eu só fazer o convite novamente pro Edu, já que ele entra aqui. Também, hoje. Du, caiu tudo aí. Voltou. É a internet. E com chuva ainda, né? Então... Voltou? Eu tô te ouvindo. Hã? Tá me ouvindo? Tá ok. Tá ok agora? Show. Show. O pessoal disse que tá anotando tudo, viu, Du? Ótimo, gente. Anotem mesmo. E quem tiver dúvida, quem quiser perguntar, vocês podem me chamar no direct, a gente sempre responde. Sim. E Lu, quem depois aí me chamar no direct, que tem pet shop, tá? Que tem clínica, eu vou liberar um link aí de uma aula sobre gestão de loja grátis para o pessoal. Eu vou mandar o link, quem me chamar no direct, eu mando esse link para a pessoa acessar. E aí o pessoal pode receber depois uma aula gratuita nossa aí, uma das nossas aulas, tá bom? Vai valer a pena, gente. Show! Ô, Du, vamos falar um pouquinho agora em relação às mídias sociais, né? A gente sabe aí que é uma realidade que é muito forte no mercado, né? E como vocês utilizam a mídia no negócio Petland? As mídias sociais aí na rede, assim, você está num modelo de franquia, então a gente tem um cuidado muito grande e um manual de práticas que precisa ser muito bem trabalhado. As pessoas estão assim, no geral, as pessoas perdem às vezes um pouquinho de noção de como ela tem que usar a rede social. Então você acaba usando a rede social para coisas que não deveria ser colocado, ou coloca de uma forma que o seu funcionário não está treinado, não está preparado. Então, como que a gente trabalha aqui? A gente tem um time de marketing, são mais de 12 ou 13 pessoas, que, além de agências. Então, o que a gente faz é o seguinte, existem os padrões, as regras para poder se comunicar na rede social, o que falar, o que não falar, como expor um produto, como não expor um produto na rede social, porque assim, a rede social ela é uma vitrine da tua loja, ela é a porta para a pessoa entrar, né? Então, assim, você tem que saber de fato com quem você deixa essa rede social, quem que tá falando, quem que não tá falando. Pô, às vezes a gente é um pouco detalhista. Pô, cara, capricha, expõe um produto bonitinho. Se tá com um produto promocional, coloca um produto legal. Então, tudo isso é manualizado. Essa é a vantagem da franquia. Então, assim, e a gente puxa a orelha, tá?
Então, assim, acontece. Esse dia eu peguei uma loja que colocou a gente manda todos os materiais de comunicação, ele tem na nossa plataforma disponível também. Por exemplo, Depara, tem lá. Então, a gente coloca reguinha de gôndola. Então, o cara tem esses materiais, ele coloca, fica lindo e tal. Aí, esse dia eu vi uma loja que colocou um esparadrapo com um negócio colado assim. Falei, eu falo, todo mundo, a empresa inteira fala, cara, e ainda coloca na rede social, porque a gente acaba colocando, filmando, né? Então, para esse zelo com a rede social, ele é muito importante. A gente trata a rede social exatamente como a gente trata a nossa loja. Com cuidado, com um aspecto visual bacana, com bom gosto, com discernimento, com treinamento de equipe. Então, você precisa treinar a tua equipe para poder falar. E a rede social, ela cada vez mais, ela precisa da figura da pessoa. Então, você mostrar mais o animal, mostrar mais a pessoa junto com o animal, mostrar algo mais natural, ele te gera muito mais reputação, muito mais visibilidade do que você ficar fazendo postzinho padrão lá, quadrado, né? Você conseguiu construir isso muito bem nas suas redes sociais, você mostra o tempo todo a vida do pet shop, o que de fato acontece, as pessoas, porque pensa o seguinte, eu vou na tua loja e vou deixar o meu filho na tua loja durante um período. O que você precisa fazer? Eu preciso saber como que é a tua loja, eu preciso ver, isso vai me gerar muito mais credibilidade, só que preciso mostrar algo que de fato é legal e é bacana, né? Então, claro, gente, toda loja tem dias que chegou estoque na loja. Pô, acabou de chegar lá, o distribuidor, 10 caixas na tua loja. Pô, você vai fazer um story filmando que você está descarregando? Lógico, não, você não vai fazer isso, né? Você precisa ter... Então, tudo isso é manualizado. Só que a gente está lidando com pessoas e essas coisas acontecem. Então, o que a gente bate aqui é o seguinte, treinamento. Então, nós temos as aulas disponíveis na plataforma e uma coisa que acontece muito é o seguinte, o algoritmo muda o tempo todo, as plataformas atualizam o tempo todo. Então, precisa-se também ter atualização de conteúdo. Esses treinamentos, ele não pode ficar lá parado daquele formato. Nós estamos com o TikTok agora bombando, né? Virou uma nova rede social que cresceu muito nos últimos 2 anos. Então, tem muita loja que faz dancinha com TikTok, brinca com pet, e se engaja muito. Mostrar naturalidade. Eu acho que o desafio da rede social é mostrar naturalidade e que não seja algo forçado. Tudo que é forçado não é legal, né? Transparece, né? Transparece. Tem que ser o mais natural possível, né? Eu acho que o pet, principalmente nós que trabalhamos com os filhos de 4 patas, eu acho que o pet shop, ele tem que ser a extensão da casa do tutor. É assim que eu acho que você tem que trabalhar, né? É isso aí, Lu, uma coisa importante. Feed de rede social, Instagram, feed, aquilo ali é para a gente ganhar aquisição de cliente, da mesma forma que o Reels, que também aumenta a visibilidade, e mostrar aquilo que eu quero mostrar para as pessoas de uma maneira fixa, ou seja, que eu tenho um conteúdo ali fixo. Stories é relacionamento. Stories eu estou mostrando para quem me segue. Então, assim, às vezes as pessoas confundem colocando conteúdos que é de fidelização no feed e conteúdo que é de feed para fidelização. Então, essa cautela na rede social, que é um pouco técnico, eu falo que eu venho da área de marketing, e a gente fala muito isso, cara, stories é vida, é dinamismo. Eu não posso passar um dia sem fazer um story, todo dia tem que ter stories, todo dia eu tenho que alimentar um conteúdo. Já o feed, eu não preciso ter aquela obrigatoriedade de todo dia ter que postar uma coisa. Agora, stories você tem. Quando eu entro no Instagram de loja, franquia nossa, a gente abre e olha que não tem nada postado nos stories, nossa, eu fico desesperado. Eu falo, cara, quanto tempo faz que eu tô no Instagram? Quanto tempo faz que muita consistência, né, Du? As pessoas não têm consistência, né? Acha que faz hoje, daqui uma semana, e querem resultados imediatos, né? Exatamente. E rede social é consistência, qualidade de conteúdo e conteúdo relevante. Conteúdo não for relevante, se você estiver falando groselha aí na rede social, estiver falando coisas que não interessam, por isso você precisa entender o teu público. O que teu público quer ouvir?
Você já questionou? Você já perguntou? Caixinha de pergunta nos stories. O que vocês querem ouvir? O que vocês querem? Ninguém gosta de que você fique empurrando o produto toda hora. Aí sabe o que você faz? Você vai lá e coloca promoção. Toda hora você coloca promoção. O cara não quer, o cara quer se relacionar. Não. As redes sociais, elas não foram feitas para empresas, elas foram feitas para as pessoas se socializarem. Verdade. A gente entra porque a gente é intruso, entendeu? Então a gente tem que se portar como eles, o ambiente é deles, não é nosso. Sim, então a gente precisa se portar como eles e se socializar com eles. Então entregar conteúdo legal, orgânico, original, sendo seu, faz muita diferença na prática para uma loja, entendeu? Show. Du, a gente sabe que na existência de uma empresa hoje, ela passa por várias etapas, né? E como que a Petland lida com essa parte da concorrência? Que a gente sabe que todo segmento ele tem a sua concorrência. Qual a forma que vocês trabalham para realmente reduzir essa concorrência? Ô Lu, você sabe que esse negócio de concorrência, quando a gente olha, a gente sempre tem que olhar que a concorrência me faz crescer. Ele é um concorrente, ele não é um inimigo. Eu visito o pet shop no Brasil inteiro, e aí eu pego e pergunto, cara, você já visitou teu concorrente aqui do lado? Você conhece o pessoal lá? Não. Eu não. Eu nem entro lá. Imagina que eu vou entrar lá. Como você não entra dentro daquela loja? Você precisa saber o que é que acontece, você precisa ser amigo desse cara, e isso em qualquer modelo de negócio, né? Você precisa conhecer. Né? Eu visito Pet, visito com base. A Pet Love inaugurou loja aqui em São Paulo, está com 4 operações, a gente já visitou todas, a gente está lá, conhece, vê o que aconteceu. Pô, legal isso que eles fizeram. Pô, aquilo ali eu não achei tão legal. Então você tem uma opinião e cria relacionamento. Então, assim, Ô, Edu, coisa. Inclusive o dia que a gente foi para a Pet South America, e nós temos esse hábito sempre quando a gente vai para a cidade grande, que eu moro numa cidade de 39 mil habitantes. Então, quando a gente vai para uma cidade que tem aí 100 mil habitantes, a gente sempre vai procurar um pet shop que seja uma referência e que faz um trabalho que é o nosso objetivo, né? E a gente estava lá na loja da Pets, da Pet Love, e entrou três franqueados de vocês da Petland e ficou ali com a gente, né, visitando tudo. Então, eu acho que isso é muito legal, né? O que você vai falar agora, eu acho que todo empreendedor tem que ter em mente. Tem que entrar, Lu, tem que conhecer, tem que saber quem é o dono, tem que saber qual o produto que ele usa no banho tosa. O que ele usa? Ele usa a marca tal. Falei, cara, você precisa saber, porque você não vai conseguir se diferenciar de algo que você não conhece. Então, a premissa básica é conheça um concorrente. Não interessa se ele tem uma garagem que tem 5 banheiras e uma fachada só pet shop. Não interessa. Você precisa saber quem é o dono, você precisa saber o que ele usa, você precisa saber se as pessoas gostam, você precisa olhar no Google Review dele, lá no Google Business, olhar os comentários desse cara. Sim. Pô, a galera reclama muito dele ali, porque ele tem isso. Ou as pessoas elogiam muito ele por causa disso, disso e disso. Então, assim, é princípio básico você visitar os seus concorrentes e conhecer os seus concorrentes. Senão você não vai conseguir se diferenciar nunca de nenhum mercado, em nada, né? Então, esse é uma premissa. Conheça o concorrente. E ali, você tem que ser melhor do que ele. Então, eu vou dar um exemplo de uma loja. Eu estou com um franqueado em Brasília que encontrou um ponto comercial e na mesma galeria tem mais 2 lojas, 2 pet shops, né? Então, para estudar um ponto comercial, a minha equipe faz uma análise gigantesca para entender quanto que a minha loja vai faturar ali, qual o tamanho daquela pizza, porque vai dividir a pizza. Eu vou entrar, vai ter mais gente para comer a pizza, né? Sim, então, vamos lá. E eu quero comer um pedaço maior, mas o que eu tenho que fazer? Então, eu analiso. Eu olho lá, quantas banheiras... Primeira coisa que eu olho, quantas banheiras esse cara tem, quantas prateleiras esse cara tem lá dentro da loja, quantas marcas de ração ele vende, quantas marcas de ração de gato ele vende, de cachorro, quantas marcas de tapete higiênico ele tem, qual que é o fluxo da loja dele, quantas pessoas entraram, quantas pessoas saíram. Eu entendo o meu concorrente. Quando eu começo a entender o meu concorrente, eu falo, peraí, eu preciso ser melhor que ele nisso, nisso e nisso. Se eu olhar e eu ver que ele, por exemplo, eu chego nesse mesmo lugar em Brasília, dei o exemplo que lá a gente aprovou o ponto para entrar.
Asa Sul. Mas se a gente chega e olha, por exemplo, tem um concorrente lá que ele é muito grande, tem 2 lojas muito grandes, um atendimento onde eu entrar com uma loja muito pequenininha, eu falo, cara, não vale a pena. Para eu entrar aí, você tem que tem que ser uma loja maior, uma estrutura diferente, um formato diferente. Então, esse estudo é importante. E isso a gente faz também na conversão. Quando eu visito uma loja para converter, eu não visito só aquela loja para converter. Eu visito todos os concorrentes. Todos os caras. Eu olho a gente visitou, por exemplo, uma loja Piracicaba. Vou dar um exemplo. Piracicaba vai inaugurar agora, daqui uma ou 2 semanas inaugura. Mas Piracicaba tem umas 2 pequenas redes de 5 ou 6 lojas. E a gente visitou lá mais ou menos umas 50 lojas e reuniu com esses caras, conversamos e começamos a entender. A gente conseguiu converter uma loja que tinha uma pegada interessante e eu falei assim, agora eu vou fazer com que esse meu conteúdo abra mais lojas e eu vou abrir loja nova para a gente chegar ali com aproximadamente 5, 6 lojas para brigar junto com esses caras, porque no mercado tem 50, 60 pet shops, o que vai sobreviver no futuro? A Pet Camp, a Cobase, a Pet Love, a Pet Land e as outras 2 redes que tem 5, 6 lojas. Na prática, é isso que vai acontecer se a pessoa não tiver ali numa estrutura. Então, assim, conheça, veja, que tem que saber o nome do tosador, do melhor tosador lá e saber se o cara já ganhou prêmio. Você precisa saber. E aí você consegue ser melhor que ele em uma série de coisas, né? A gente tem o nosso método de gestão, nosso método Petland, que a gente impacta, que isso vai desde comunicação visual, a cheiro, audição, a gente trabalha todo o sentido dentro da loja. E isso interfere também no resultado final da loja, né? Com certeza tem uma interferência significativa. As pessoas pecam muito também, né, Edu, na identidade da loja, né? Demais, demais. Quando você abre uma loja, a primeira coisa que a pessoa faz é pegar uma gôndola, colocar na parede, pegar um caixa, colocar na porta da loja e pôr uma parede branca. Pet shop no Brasil, 70% é assim. O que a gente faz? Peraí. O cliente, ele entra para que lado? Para direita ou para esquerda? O cérebro dele funciona para que lado? Eu preciso entender isso. O que é produto de margem menor, o que é produto de margem maior? Qual que é o fluxo que o cliente vai fazer dentro da loja? Porque toda loja ela tem uma inteligência de fluxo. Sim. Então eu preciso fazer esse contorno, porque quanto mais produtos a pessoa olha, mais ele consegue vender. Então vou te dar um exemplo muito simples de diferença de um pet shop independente para um modelo Petland. A cada 10 pessoas que entram numa loja independente, 10% consegue pegar cadastro. Numa loja Petland, nós estamos falando de 67%. E as lojas que têm as melhores performances chega a 97% de cadastro. Ou seja, eu coleto o dado desse cara. Outro indicador interessante que a gente coloca. Quantos produtos o cliente coloca quando ele visita a loja, um pet shop independente? Na média das visitas que a gente já visitou mais de 3 mil pet shops e a gente faz tudo catálogo, a gente pesquisa de fato. A média é 1,2 produtos, ou seja, ele compra um banho e 20% do bifinho, coloca dentro da sacola. Na Petland, a gente tem uma média de 3,2. Então ele coloca 3,2 itens dentro da sacolinha. E as Top Petland, isso chega a 4 itens dentro da sacolinha. Então, assim, e a gente tem agora um projeto que o time de operações montou, que é o cliente 6 estrelas. Então, cada estrela é uma categoria de produto e um serviço que a gente tenta fazer. A gente tenta identificar quem são esses clientes para aumentar o ticket médio da loja. Então, se você pega um ticket médio de uma loja independente, ele chega a entre 60 e 70 reais, sem contar serviço veterinário. Na Petland, uma média de 110, 115 reais. As lojas com melhores performances chegam a 180 reais de ticket médio. Mas porque existe uma inteligência de fluxo de loja, de comunicação visual, visual merchandising, área quente, área fria de loja. Então, características que fazem com que a loja tenha uma performance muito maior do que se ela fosse exclusivamente sozinha, né? E a gente metrifica. Quando eu converto loja, a gente coloca lá. Essas 30 e poucas lojas, Lu, que a gente já converteu esse ano, nós estamos com um crescimento de quase 60% de faturamento nessas lojas. Dessas 30 lojas que já inauguraram,
28 já conseguem seguir nessa média de crescimento. Então, assim, porque a gente aplica o método, a gente muda, né, transforma a loja, faz a loja ficar com uma outra cara. E ó, a loja é pequena, a loja, eu já converti loja de 50, 60 metros também, que a gente tem, mas é método, é método. E o brasileiro não gosta de método, e isso é comum. O brasileiro não gosta. Ó, acabou de entrar um menino aí, ó, o Pablo. PH? Ele, Pablo. É o PH? PH? Exatamente. PH, isso, PH. O Pablo, ele é de Boa Vista. Ele tem uma loja que tem 45, 50 metros quadrados. Está assinando o contrato hoje. Acabou de assinar o contrato, ele vai mudar a loja do apartamento. Uma loja assim, vai seguir. Ele era afiliado nosso, né? E agora está virando. Ele entrando aqui, lembrei, porque o contrato dele eu assinei ontem. Então, que show, que show. O Edu, com tantas, né? Hoje a gente sabe que, né, muitos pet shops abrindo aí em toda a cidade. Hoje, qual a dica, né, que você, para quem quer abrir um pet shop hoje, qual a dica que você dá? Porque as pessoas falam, na minha cidade tem muito pet shop, vai ser impossível eu ter sucesso aqui, ter muitos concorrentes. Qual a dica que o Edu dá hoje? E você acha assim que a pessoa vai iniciar esse segmento, o caminho são as franquias, né? O que você fala um pouquinho para a gente sobre isso? Lu, acho que a primeira coisa é o seguinte, se capacite, tá? Capacitação. A primeira coisa que a gente precisa, que o cara, quando quer montar um pet shop, se ele quer montar de uma maneira independente, ele precisa saber que ele precisa estudar tudo, ele precisa entender tudo, ele não pode entrar nesse mercado por emoção. Ele tem que estudar, ele tem que se capacitar. Então, a parte de treinamento é legal. Se você, Edu, mas onde que eu vou sugar conteúdos? Cara, que tem de treinamentos, empresas voltadas para o mercado pet. Nós criamos um programa de afiliados que a gente capacita os pet shops eventos. Eu tenho hoje mais de 200 lojas que não são franqueadas, são pet shops afiliados. O Pablo era um desses, ele era afiliado. Então, capacitar esse cara é importante. Mas não tem só eu, tem um tanto de gente. A Amanda faz isso, o menino do Viver Pet faz isso, o Felipe faz isso. Capacitação, cara, estude, seja muito bom nisso. Se você já tem pet shop, então a primeira coisa que tem que fazer é se capacite mais. A gente nunca sabe de tudo e as coisas vão mudando muito. Então, acho que isso é primordial, tá? Se capacitar. A segunda coisa que eu falo é o seguinte, tenha boas pessoas e treine as pessoas. Não deixe que a rotina ocupe o desenvolvimento do teu negócio. Então, você precisa treinar as pessoas, você precisa pensar em alguém que te substitua, alguém que você não pode, a loja não pode ser só você. Você precisa ter gente de confiança, ter pessoas boas no negócio. Outra coisa que aí vem fundamental para todo modelo de negócio. Cara, para que você vai vender? Quem que é meu cliente? Tá? Ontem, toda terça e quinta, eu faço uma reunião com investidores que querem abrir loja do zero, né? Quer comprar franquia nova. Sim, e aí eu me pergunto assim, né? Ontem, quanto que representa de serviço o faturamento da loja? Aí eu peguei e falei assim, depende de da onde a gente vai colocar a loja. Pessoal, por exemplo, se eu for montar um pet shop para classe, voltado mais para a classe C, o que vai acontecer? A classe C dá muito menos banhos e serviços do que a classe A. A classe A tem uma recorrência muito maior do que a classe C. Ou seja, então eu vou ter que ter uma área muito bem trabalhada de produto para a classe C que eu atenda esse público. Na classe A, eu tenho que ter uma quantidade de serviços ali significativo, porque esse cara consome. Ele vai no pet shop, toda semana ele vai dar banho no bulldog. A classe C dá menos banho. Não é que não dá banho, dá menos. Então, eu tenho que proporcionalizar isso. Lógico, eu tenho loja hoje de classe CD, tenho loja de classe AB. Então, quando eu pego curva de distribuição, a pizza de distribuição, o que acontece? A gente começa a entender um pouco melhor qual o perfil do público que eu vou atender. Vou te dar um exemplo muito simples. Áreas com grande verticalização, ou seja, muito prédio. Qual que é a tendência de uma área de verticalização? Cachorro pequeno, cachorro grande, poucos apartamentos suportam.
Então você já tem um gatilho. Isso vai nortear o quê? Teu mix de produto, isso vai nortear o teu tipo de serviço, a promoção que você faz para atrair um cara. Então interfere 100%. Áreas extremamente horizontalizadas, casas, lugares que são mais interior, que existe uma tendência da gente fazer, de ter mais cachorros de médio e grande porte. O que acontece? Cara, você precisa estudar esse público. Então, é outro tipo de mix. Então, estudar o mix. E aí vem uma outra sacada. Visite o teu concorrente. Ele já tem um mix definido. Ele tem um estudo. Ele vai te dar um norte. Pô, essa loja vende muito produto Royal. Cara, tem alguma coisa aí. Tem 3 prateleiras da Royal. Tem alguma coisa aí. Sim. Entendeu? Esse cara faz muita promoção voltada para pacotes de 5 ou 10. Isso é crucial, você entender esses concorrentes, né? Então eu acho que a primeira coisa, é fundamental você entender para quem você vende, aonde você vai colocar, a área que você vai colocar. Hoje, por exemplo, quando a gente vai abrir uma loja, eu faço um estudo geográfico, eu entendo o perfil, renda, perfil, hábito, consumo, quantos pet shops tem próximo, qual a distância deles, se eu sou melhor do que eles. Então, vai abrir, você precisa fazer um estudo local. E aí, óbvio, treinar, se capacitar, ter uma consistência. Não acho que você obrigatoriamente precisa estar numa franquia, sabe? Eu acho que essa não é a questão. Sim. Existem as possibilidades. O mercado ele vai se afunilar, é inevitável, né? Vamos falar do mercado de farmácia. Você quase não vê a farmácia do João, a farmácia da Maria. Isso tende a reduzir. Inevitável. Você precisa entender, peraí, eu vou ser um empreendedor, vou montar uma micro-rede de 5, 10 lojas. Cara, faz todo sentido, segue, né? Acho que tem mercado. Mas a gente está numa constante evolução, a gente não sabe o que vai acontecer. Eu estava falando com os meninos aqui, a gente está desenhando o nosso plano de lojas, né? E eu falei, cara, até os 2 próximos anos eu tenho convicção do que vai acontecer. Dos 3 anos para frente, tudo pode acontecer. Né? Muda tanto também, né, Edu? É uma inovação constante, né? Muda. No começo do ano a gente estava falando de metaverso. Será que... Sim. Imagina, como é que isso vai impactar no nosso negócio? Sim. Será que... esse dia eu estava falando com o pessoal, a gente vai ter que começar a oferecer um aplicativo que a pessoa entra dentro do banho-tosa para ver o serviço, como que acontece lá dentro, entendeu? Esses dias eu ri, porque eu tenho 2 jovens em casa, né? Tem o meu filho mais velho, que ele fala muito sobre isso, ele tem 32 anos, e eles conversando, daí eu falei, Vitor, filho, deixa eu pôr meus pés no chão, ficar aqui mesmo, porque por enquanto não dá, não enxergo, não consigo enxergar. Mas mãe, é assim, assado. Eu falei, não, calma. Exatamente. Então, assim, o Zigato tá falando aqui, né? O brasileiro é avesso a copiar, não tem nada de errado. E nada, hoje em dia nada se copia, nada se cria, a gente recria. Você olha, entende, e o que eu posso fazer adaptado para o meu modelo de negócio, para o meu público-alvo. Você não vai copiar 100%. Lógico que eu tenho loja, inclusive esses dias eu tenho uma pessoa que queria converter a loja dele, né? E aí ele mandou as fotos, eu falei, cara, tua loja é igual a minha, você não precisa, só troca a fachada, você já copiou. Eu acho que sabe aquela copia, só não faz igual, eu fiz igual. Eu falei, só que o método é diferente. A cultura, a gente trouxe uma marca americana, a gente construiu um projeto de 8 anos. Não foi um negócio que eu fui lá, olhei nos Estados Unidos, cara, vou copiar, vou fazer igual. Não vai conseguir. Cada um tem uma identidade. Né? O Edu, eu acho assim que a gente... palco é muito, muito diferente de bastidores, né? Então, muitas vezes você acha, eu vou copiar, e muitas pessoas pecam isso e falam, não, o cara tá abrindo, é meu concorrente. Gente, palco é palco, bastidores é bastidores. Então, o que você tem ali no bastidores da sua loja é só seu, da sua equipe. Então, o diferencial vai ser isso. Então, nunca ninguém vai conseguir copiar o seu bastidor, né? Não. E uma coisa que a gente sempre fala, serviço é incopiável. Não existe copiar serviço. Isso é know-how. Hoje, Lu, a Petland já é a rede que mais dá banho no mundo.
Não existe nenhuma marca que dá a quantidade, que faz a quantidade de banhos que a gente faz hoje no Brasil nenhum, no mundo nenhum, nem a rede americana. Nós já ultrapassamos o número de lojas dos americanos, inclusive, mas não existe no mundo nenhuma marca que dá hoje mais de 50 mil banhos por mês. Cara, é 50 mil banhos por mês. É muito banho. E assim, a gente tem Edu, mas eu sinto que é por esse conceito, sabe? É esse conceito que os pequenos têm, porque a maioria dos pequenos, eles, assim, né, os que são realmente, têm estudo, conhecimento, busca informação, os pequenos têm essa parte de humanização, essa coisa que o tutor gosta, ser chamado pelo nome. Então, acho que isso faz um diferencial muito grande, né? Faz. Não, sem dúvida nenhuma, faz. E você começa. E assim, ó, e o grande desafio, Lu, é o seguinte: não é começar e parar. Esse é o problema do cara que está sozinho, ele tem ninguém para ajudar ele ali. Então, sim, quando a gente traz franqueados, até os nossos afiliados, a gente faz encontro com afiliado também, o que acontece? O cara tem o senso de alguém cobrando, ele tem o senso de que ele precisa fazer alguma coisa para tocar o projeto, o objetivo dele, a meta que ele tem. Quando você está ali na tua zona de conforto, é mais aleatório, é uma coisa bem aleatória, né? Você fala, eu vou fazer, amanhã eu faço. Amanhã eu olho, você não tem a disciplina, né? Então, você está conectado numa comunidade, numa rede. Eu adoro grupos de WhatsApp, eu participo, eu respondo os meninos, eu respondo as pessoas no Instagram, no Facebook. A gente não perde por oferecer um pouco de conteúdo para o nosso mercado. O nosso objetivo é, cara, ou a gente que é pequeno se junta, ou nós, inclusive nós, vamos ser engolidos por esses grandes que estão com IPO na bolsa, que estão capitalizados. Ontem, gente, vamos longe. Ontem a Pet Love entrou em sociedade com a Globo. O último capítulo da novela Pantanal vai ter uma propaganda da Pet Love. Eu vi isso. E o cara que tem uma loja lá de 100, 150 metros, tá lá brigando com o preço, e a Pet Love entrega em 4 horas. Sim. E ele não entendeu ainda que ele precisa mudar, que ele precisa fazer outra coisa, entendeu? Então, aí que está o desafio, mudança de mindset. Quando a gente mudar de mindset, entender de fato como que isso acontece, a gente consegue crescer e ter muito mais resultado, né? Sim. Edu, falando assim na inovação, o que você hoje, no mercado hoje, o que você mais vê assim hoje, mais novo, o Edu enxerga de inovação no nosso mercado pet? Lu, eu acho que a parte de tecnologia está vindo assim, para derrubar uma série de coisas, uma série de conceitos, tá? Eu acho que cada vez mais o cliente quer, primeiro, uma experiência dentro da loja e ele quer a disponibilidade da tecnologia para que ele consiga entrar no mercado pet de uma maneira competitiva. Então, assim, a gente vê lá a eficiência em processo, cada vez mais eu preciso reduzir meus custos ali, né? Mas então eu vejo que a tecnologia te ajuda muito nessa aceleração. Desde, igual eu falei, um agendamento do banho. Cara, a gente agendava banho no papel até pouco tempo atrás, antes da pandemia. Sim. Então, assim, até hoje, Lu, existem lojas no Brasil que não controla a ficha do pet que entra dentro do banho-tosa, não faz uma pré-avaliação do pet. E aí acontece com alguma situação dentro do banho-tosa, ele não sabe o que ele faz, um corte na patinha, uma tosa errada, ele fala, e agora? Será que... Ou olha um carrapato que está lá e fala, cara, você tem um carrapato, mas não averigou antes. Então, assim, eu acho que a tecnologia vem para melhorar o processo. E no nosso mercado vai acontecer muito isso. Cada vez mais nós vamos melhorar o processo de gestão de pet shop, de dados, de informação, de entender o comportamento do cliente. Nós estamos trabalhando também com uma ideia até de entender, por exemplo, como o cliente entra dentro da loja, quais são as sessões que ele mais transita. Sim. Né? Pô, será que ele transita mais daqui? Ou por que ele não anda aqui? Qual que é o problema daqui? Então, assim, está começando, já existe essa tecnologia que você já pode fazer isso no teu varejo. Né? Então, eu acho que a inovação ela vai vir muito atrelado à questão de melhoria de processo e que cada vez mais o dono da loja saia de uma questão operacional. Ele precisa ser mais estratégico, ele precisa dar atenção para as pessoas.
Porque se ele não der atenção para as pessoas, vai haver uma substituição dentro do modelo de negócio. Então, assim, com certeza a tecnologia é um fator crucial aí para essa evolução dos pet shops e é um pouquinho até do que a gente está trazendo, sabe, Lu? Hoje, quando eu mostro para um empreendedor, para um dono do pet shop, como que a gente operacionaliza o negócio, gente, ele fala, quer dizer que agora eu não preciso subir a minha nota fiscal mais dessa forma? Não. Quer dizer que eu não preciso agendar o banho tosa no papel, entregar daquele jeito, controlar o pacote, ele compra o pacote de banho, o cliente, ele marca no papelzinho, ó, visitado. Não, você controla digitalmente. Então, quando a gente mostra essa inovação, essa tecnologia que ela pode ser trabalhada, o cara fala, nossa, eu vou começar a ter tempo para vender. Sim. Eu vou começar a ter tempo para cuidar das pessoas dentro da minha loja. Aí muda completamente o negócio. Então, aí que está a chave do negócio. Acho que a inovação vem, a tecnologia cada vez mais vai absorver isso. Serviço veterinário, gente, serviço veterinário. Mês passado, o que aconteceu? Liberado consulta veterinária via online. Você já vai conseguir ter essa... Eu já estou com N fornecedores me oferecendo ferramenta para poder colocar dentro da loja. Imagina, nós já vamos poder fazer atendimento veterinário, consulta online. Eu já vou no médico online. Com frequência, o pet agora claro, vai ter procedimento que não vai poder, mas você já tem um norte, né? Então, eu acho que esse atendimento, essa inovação, cada vez mais dentro do setor pet, que a gente ainda está só engatinhando nesse mercado. Tem muita coisa para ser construída. E os grandes provavelmente vão ditar muito desse mercado. O que os grandes fizerem, você pode ter certeza que os demais vão começar a seguir. Então, você pode optar por seguir ou ser o dianteiro, né? Estar lá na ponta, participar de um movimento nesse sentido. E hoje também a gente sabe que a correria do dia a dia, dos tutores, né, e que o próprio sistema de gestão do nosso negócio, ele vai facilitar tanto a nossa vida do empreendedor pet, quanto a do tutor. Porque hoje o tutor ele mal tem tempo para ele, essa é a verdade, né? Principalmente quem mora em cidade grande. Ele não tem tempo nem de pensar o dia que venceu o remédio de pulga e carrapato, o preventivo, o vermífugo, vacina, a ração, né? Então, se você tem um sistema de gestão que trabalha para você, você está facilitando a vida desse tutor. E a probabilidade desse tutor ser um cliente fidelizado seu é muito grande, né? Exatamente. Você facilitar essa rotina da operação e deixar descomplicado o atendimento dentro da loja. A loja precisa ser gostosa, a loja precisa ser bacana, o cliente tem que chegar na loja e ficar bem. A gente brinca aqui que na loja que o pet não quer sair da loja. O pet quer ficar o tempo todo na loja. Tem vários vídeos nas redes sociais que os clientes nos marcam. Ele falou assim, gente, ele não quer ir embora, ele quer ficar, porque... Que delícia! Isso é muito legal, isso é muito legal. E até nós mudamos, isso foi fruto de uma pesquisa que a gente fez, que a Petland, a gente mudou o nosso slogan, que é o Pet Shop fiel a seu pet, porque é ele que gosta de ficar na loja. Então, o ambiente propicia. E se você tem tempo para dar atenção para o teu cliente, para dar atenção para o pet, para o teu negócio como um todo, é graças a um bastidor que está muito bem organizado, um back-office também bem organizado, um suporte extremamente bem feito para o empreendedor. Então, você precisa ter tempo para as pessoas, é o que eu falei. Cuidar do pet é teoricamente fácil. O difícil é formar as pessoas, cuidar das pessoas, tanto o teu cliente como o teu colaborador, né? Então, acho que esse é um dos desafios, Lu. Gente, que aula! E aí, diz aí para mim, quantos corações vocês vão dar para essa live? Meu Deus, Edu, que show! Bom, eu vou fechar com uma pergunta aí a nossa live. Como a Petland pode ajudar os pet shops? Eu sei que você já falou já falou, né? Passou muita informação em relação à Petland, mas fala um pouquinho pra gente sobre isso. Legal. Acho que a primeira coisa é o seguinte, né? Cara, se conecte com as pessoas que querem te ajudar, né? Nas redes sociais a gente entrega muita coisa
gratuito para os pet shops. Na minha rede social, na rede social do Rodrigo, que não segue, toda hora a gente está desenvolvendo conteúdo ali na rede social do Rodrigo para entregar conteúdo gratuito, gente, de uma forma orgânica. É para a gente poder melhorar de fato esse mercado. Então, isso para mim não tem preço. Tá? Isso para mim não tem preço. Então, quando você entrega conteúdo, você está melhorando a nossa cadeia. E aí, esse é o nosso principal objetivo. Nós estamos juntos, nosso mercado é um só e nós estamos no mesmo barco. Se a gente não fizer isso, o grande lá vai nos engolir. Então, assim, se conectar com quem está te ajudando é fundamental. Segunda forma, a gente tem produtos. Eu tenho, por exemplo, opções que a gente pode oferecer como produto. Então, hoje, por exemplo, primeiro, quem está online me mandar o direct, eu vou mandar uma aula que a gente quer que... Não esquece, hein, gente? Terminando a live, vai lá, né, Edu? Edu, eu quero a aula. Eu vou mandar o linkzinho, você faz seu cadastro, você vai ganhar a aula, tá? Então, acho que isso é fundamental, é gratuito, gente. A gente só quer ajudar. As outras formas que a gente tem é o seguinte, a gente tem um programa de afiliados, tá? Esse programa de afiliados, a gente oferece estruturas e formatos ali que a gente ajuda o pequeno empreendedor com conteúdo, com treinamento, com poder de compra, a gente ajuda ali o cara conseguir comprar de uma forma melhor. Então, esse é um produto que a gente tem, que é um programa de afiliados. Quem tiver interesse e quiser conhecer, pode me chamar no direct, que eu direciono para uma reunião, para uma apresentação dos nossos vendedores, e ele apresenta. O segundo modelo é a transformação. Eu vi que eu tenho franqueado que converteu loja que está aqui, franqueado que acabou de estar contrato. O pessoal, olha lá, o pessoal, somos afiliados, temos que comprar a briga certa. Aí, ó, tá vendo? Esse pessoal, então a gente tem também o estudo de conversão de bandeira. Então a gente transforma a tua loja. Como que a gente muda? A gente muda não é só esteticamente, porque mudar a comunicação visual é muito fácil. A gente muda método. A gente implanta o método Petland de gestão dentro desses pet shops e a gente consegue fazer com que o resultado cresça. Como eu te falei, Lu, nós convertemos agora nesse ano de 2022, nós temos aí 50 contratos assinados, 30 lojas já inauguradas, e essas 30 lojas estão com uma média de crescimento de 60% no faturamento. Lojas que aumentaram o ticket médio. Então a gente consegue. Como que eu faço isso? Eu estudo a tua loja. A primeira, a gente faz uma análise. Lu, se não fizer sentido, se a gente olhar para aquela loja e falar assim, ó, nós vamos mudar a vida desse cara. Se eu de fato for mudar a vida desse cara, a gente entra com conversão dessa bandeira. Se a gente olhar, cara, eu não vou mudar a sua vida, eu não vou conseguir fazer você crescer, eu não tenho pontos que a gente melhora dentro do teu negócio. Sim. Cara, eu não sigo, porque não vai fazer sentido. Para mim tem que fazer sentido, tá? Tem que ter história. Então, isso para nós, assim, ó, é fundamental. E aí a gente analisa o tamanho da cidade, população, potencial de consumo, concorrência. Então, tudo isso a gente entende e fala, cara, é viável. E eu apresento esse estudo. Então, quem quiser saber, deixa eu conhecer, será que eu sou conversível? Será que a minha loja é uma loja? Me chama no direct, que aí eu me manda teu contato, que a nossa equipe vai entrar e vai te fazer uma apresentação, e a gente coloca lá, cara, é conversível sim, se a tua loja fatura hoje 30 mil, eu consigo fazer tua loja faturar 120 mil. E a gente mostra aonde a gente consegue fazer chegar, né? Hoje a gente tem lojas que faturavam 80 mil reais, que tinha mais de 18 anos de história, Lu. Hoje fatura mais de 400 mil, o cara tem 3 lojas. E isso é um case. Eu tenho vários cases que a gente pode também apresentar e mostrar para quem tiver interesse em conhecer também esse modelo de negócio. Mas o básico de tudo, Lu, era vir aqui trazer um pouco de conteúdo, mostrar um pouquinho do que a gente pode ajudar nesse mercado pet. Isso que importa, como a gente pode juntos crescer e fazer algo diferente para o mercado. O resto é consequência. Eu acho interessante também o que você falou, Edu, que o único e exclusivo objetivo da Petland é que o objetivo de vocês é que a pessoa comece realmente como um franqueado e que ele cresça, ele tenha sucesso, né? Então, por isso que eu acho até muito interessante, né, o que vocês fazem. Realmente, se você fazer toda uma análise, ver que a pessoa, realmente, você não consegue fazer uma mudança naquela realidade dela, para vocês, você não vai mexer, né?
Então, acho isso Não, muito claro, né? Uma coisa muito clara, né? E a gente se envolve emocionalmente, porque a gente cria relação com as pessoas. Eu visito Sim, loja, a gente começa a conversar, falo, cara, que cara bacana, tal, mas aí eu olho a loja e digo, cara, não, a tua loja não vai crescer. Aí você pega, por exemplo, uma loja de 30 metros quadrados, um exemplo, que já fatura R$ 1.200 o metro quadrado, está faturando seus 30, 35 mil, cara, você vai ter custo comigo. Se você quer crescer, a gente precisa montar ou aumentar a tua loja ou ir para uma sim, loja maior, né? Para de fato ver se faz diferença. Porque senão, se eu não for mudar a tua vida, não tem jeito. Hoje, quando eu vou converter loja, a primeira coisa que eu falo para os candidatos, né? Cara, liga para o meu franqueado. Liga para o cara que converteu. Né? sim. E aí esse cara que converteu, ele que vai falar, e aí se de fato ele te falar, a gente segue. Né? Então isso é legal. No nosso YouTube tem vários vídeos de cases lá de conversão, de lojas que mudaram. E a gente manda, mas é só me mandar um direct que eu passo, que eu me mando o telefone, e-mail, que eu vou fazer o contato para o nosso time também apresentar algo legal para vocês. Legal. Falar que é daqui vem da live, tem o linkzinho da aula que eu vou dar lá da aula do MyPetSia, hein? Legal. Ó, a Bruna disse assim, fiquei interessada. Ó, Bruna, terminando a live aqui, você vai lá já e já chama o Edu lá para você receber o link e entender mais, né, sobre esse projeto maravilhoso aí da Petland, que eu acho que só vem mesmo para melhorar o nosso mercado, para que realmente nós pequenos sobreviva e cresça cada vez mais, né, Edu? Então, ó, o pessoal disse que amaram a live, amaram. Muito bom, Que fico feliz, Lu. Estou à Edu, disposição. Sempre que você também. precisar, estamos à disposição e te espero aqui em São Paulo para você conhecer nosso escritório, para a gente tomar o nosso café, que a gente combinou que a gente ia tomar o nosso café aqui. Pois é, vamos sim, com certeza. Edu, quer deixar uma consideração final aí para o pessoal? Apesar que você já falou tanta coisa maravilhosa, né? Já aprendemos tanto essa noite, né? Meu Deus! Imagina, eu que aprendo com as pessoas. Gente, é só agradecer, Ilo, pelo convite e dizer para as pessoas que participaram, que entraram, saíram, estão aí ouvindo a gente. Contem com a gente, tem dúvida, quer pedir alguma ajuda, chama a gente, não só eu como da área, né, de expansão, mas nosso CEO, ele responde todo mundo, ele está ali, ele fala, ele ajuda. A ideia é, de fato, a gente mudar o mercado, falar com o vendedor nosso, quer perguntar, pergunta, gente. A gente não perde por conversar. Lembra que eu falei dos concorrentes? Sim. A gente não perde por visitar, por conhecer, por pesquisa, você não tem custo. E isso é legal, você se conectar. O network, ele é fundamental. Quem diria, por exemplo, que lá na palestra que eu estava fazendo, eu vi você falou de onde você era, eu falei, eu te conheço, eu sei de onde você é. Verdade! Lembro. Eu te conheço, você já é conhecida. Mas eu sou... E hoje a gente está aqui, a gente criou uma relação. Então, assim, a gente não perde por criar relação. Ô, Edu, o pessoal está pedindo mais live, Edu. Bora, pode marcar. Façam mais lives. Isso, com certeza. Faz, tá bom? Legal. Edu, olha, gratidão, muito obrigada, né, por essa quase 2 horas aqui, a gente nem viu passar. Nossa. Muito obrigada, né, por compartilhar com a gente todo, né, a sua experiência, o seu conhecimento, esse trabalho lindo aí que a Petland vem fazendo aqui no nosso país, né? Obrigada. Obrigada a todos que passaram pela live, ficaram, interagiram com a gente. Muito obrigada, tá? Eu vou deixar essa live salva no IGTV. Quem entrou agora, não conseguiu assistir, depois você pode assistir tranquilamente e ainda indicar essa live para um amigo de vocês. Com certeza o conteúdo é um conteúdo maravilhoso, relevante, que eu acho que quem assiste realmente aproveita o máximo para colocar em prática no seu negócio, independente se você é um franqueado, se não é um franqueado. Eu acho que o aprendizado para a gente é para a vida, né? E quem não segue o MyPetSia, quem não segue o Edu Bacur, terminando a live, sigam a gente, ativa o sininho, sempre vai ter conteúdos maravilhosos para vocês, tá bom?